Capítulo 4. Crenças criativas. Neste capítulo vamos falar sobre crenças criativas. Pode-se dar uma ideia de que existam outros tipos de crenças, mas na verdade toda crença é criativa por sua própria natureza. Como a realidade é pura consciência tudo. O que é consciência se manifesta na realidade? É lógico. Qualquer coisa que a pessoa acredite, ela transformará aquilo em realidade, seja uma crença positiva ou uma rejeição. Isso é muito importante de ser entendido. Muitas vezes a pessoa fala que gosta de algo, mas na verdade ela possui uma rejeição inconsciente àquilo e essa rejeição causa o afastamento do que ela teoricamente quer tanto. A pessoa tem ansiedade por determinada coisa, mas independentemente da razão, seja filosófica ou religiosa, na prática, ela rejeita aquilo. Qual é o resultado? A carência do que deseja, é óbvio. Porém, as pessoas não percebem isso com facilidade. Acham que como elas querem, precisam daquilo. Elas têm que vender. Por exemplo, como os vendedores, os corretores têm que vender. Quanto mais tem que vender, menos vendem, porque quanto mais ansiedade coloca, menor é o resultado. E temos também aquela questão da negação da realidade. O ser humano apresenta uma característica interessante, em vez de se trabalhar para a solução de um problema, muitas vezes e muitas pessoas entram em pânico. Para quem está tentando explicar uma problemática qualquer, para que se procure, se encontre e se vá à busca de uma solução, é muito difícil explicar sem que as pessoas entrem em pânico. No meio da explicação, as pessoas já começam a ficar em pânico e paralisam o processo, quando, na verdade, é preciso simplesmente trabalhar pela solução. Os problemas existem para serem resolvidos, não importa por quem ou quando tenham sido criados. Se há problemas, agora as pessoas precisam trabalhar e mudar as atitudes para resolvê-los. Mas não é o que acontece. Vemos exemplos e mais exemplos acompanhando o que acontece pelo mundo desse tipo de situação. Por exemplo, um escritor e pesquisador do clima fez uma palestra, se não me engano, na Europa sobre o tema a mudança climática. Terminada a palestra, ele foi ao toilete e escutou a seguinte conversa entre duas pessoas. Olhe, eu queria lhe pedir desculpas por ter trazido você nessa palestra deprimente. Ocorre justamente o oposto do que deveria. Pesquisador faz a palestra para que as pessoas entendam o problema e trabalhem pela solução. Resultado, acham que é uma palestra deprimente. Se não explicar o problema como vão encontrar ou procurar uma solução, é preciso contar a história toda e mostrar o problema. Bom, acham é deprimente. Ninguém, praticamente nesta palestra na Europa, percebeu o que estamos falando, que é preciso entender o problema para procurar a solução. O pedido de desculpa foi: nossa, eu trouxe você em uma palestra deprimente. Recentemente, um site de economia francês, todo mês, sai um release novo, começou a explicar a situação econômica mundial, a crise que está em andamento desde 2008. Foi sendo explicado detalhadamente sobre o mundo inteiro, todas as variáveis, mês após mês, explicando. No mês passado aconteceu exatamente a mesma situação. A edição trouxe uma matéria do site dos economistas dizendo: gente, não é para ficar preocupado, não é para entrar em pânico. Estamos tentando somente orientar e explicar a situação para que haja solução, etc. A mesma história. Então, falou de economia, aconteceu a mesma situação. E isso aconteceu em um site de economia bem sofisticado. As pessoas que veem esse site não têm pouca instrução, quer dizer, é a classe A do mundo que lê economia. Os leitores entraram em pânico, porque o site está explicando qual é a situação atual da economia mundial. O site precisou escrever pedindo desculpas, que a intenção não era essa. É a mesma história da palestra sobre o clima. No nosso caso também acontece a mesma coisa. Quando se ministra uma palestra e se explica determinado assunto pouco mais aprofundado de determinada situação, qual é a reação das pessoas? Pânico. A mesma situação. Desse jeito, como é possível encontrar solução para os problemas desta civilização? É por isso que é difícil. É muito simples resolver todos os problemas deste planeta, mas desta maneira fica difícil. Para que se entenda o problema é preciso que se explique, senão ninguém tem a menor noção da gravidade do problema. Se o iceberg bateu no Titanic e ninguém chegar no restaurante e falar: olha, é melhor a gente subir e pegar os botes, porque daqui a 2 horas ele terá afundado, morre todo mundo.
Alguém precisa chegar ao restaurante e falar: gente, vamos sair do barco porque acabou ou afundou. É um dilema em todas as áreas, seja da metafísica, da consciência, esotérica, economia, clima, seja o que for. Quando se explica determinado problema para que as pessoas se mobilizem e tomem atitudes construtivas de solução, o resultado é um início de pânico ou de fuga, aquela negação total da realidade. E quando se nega a realidade, o problema aumenta cada vez mais, porque quanto mais negar, mais alheio você fica à realidade. Qual é a descrição de uma doença mental? Quanto mais longe da realidade, mais doente mental é a pessoa. Com uma civilização é a mesma situação. Quanto mais ela foge da realidade, mais problema terá. E os problemas crescerão, inevitavelmente, até que por si só sejam resolvidos, isto é que o universo volte ao ponto de equilíbrio. Tudo no universo tem um equilíbrio. Quando pende demais para um lado, inevitavelmente haverá um movimento contrário, pendular, que trará ao ponto de equilíbrio. Isso é inevitável. Para se evitar esse sofrimento enorme devido a todas as questões que estamos falando, não há necessidade de ser algo catastrófico. Mas se há uma negação contínua de anos, décadas, século, é impossível, porque a realidade se impõe de qualquer maneira. Psicologicamente e individualmente na vida da pessoa, ela precisa ter muita atenção para esse fato. As coisas são evidentes, estão óbvias, mas a pessoa nega. Por exemplo, na palestra climática mencionada era um conjunto de pessoas, porém um por um, cada um deles negou. Cada um negou. E existe uma negação coletiva. Não só a pessoa que estava no toalete conversando, como todos. Todos negaram o resultado da palestra. 0. O autor escreve livros, faz palestras, tem os seus estudos, divulga, existem os alertas e absolutamente nada muda. Por quê? Porque acham que por si só haverá uma solução mágica. Esse é o tipo de raciocínio muito complicado e muito perigoso, pois não existe solução mágica. Existe a realidade e suas leis. Seguindo as leis tudo se resolve. Contrariando as leis, os problemas são inevitáveis. Portanto, é algo para todos pensarem, refletir e ver dentro de si que tipo de negação está fazendo. Desse tipo, por exemplo, que estamos falando. Coletivamente pelo mundo inteiro vê-se essa situação. A palestra foi na Europa, mas é igualzinho aqui. A reação do público no mundo inteiro é a mesma. Falou-se de um problema X, pronto, aquilo é negado, há uma fuga. Foge-se para qualquer outro assunto e joga-se para debaixo do tapete, e no caso dos humanos, eles põem concreto em cima do inconsciente. Vão jogando tudo para debaixo do pano e concretando como se aquilo desaparecesse. Toda energia que fica armazenada no inconsciente está viva, toda energia está lá vibrando, pulsando e emitindo uma determinada frequência. Essa frequência atrai outra igual. Semelhante, semelhante atrai semelhante. Toda frequência dentro do inconsciente daquela pessoa atrairá situações semelhantes, condizentes com a frequência que está sendo emitida. As pessoas dizem: bom, mas eu não sei o que há no meu inconsciente. Ora, basta olhar a vida da pessoa que se sabe o que está no inconsciente. É por essa razão que o processo da teoria psicanalítica funciona só observando e ouvindo as histórias ou os sonhos. É possível saber exatamente onde está o problema. É por isso que a pessoa faz terapia, para ser ajudada a enxergar o que ela não enxerga. Agora, nesses casos específicos que estamos citando, não precisa de psicanálise. Se a pessoa está explicando a problemática e o outro diz: mas isso é uma palestra deprimente, é lógico que neste caso não há inconsciente algum, pois a negação é absolutamente consciente, quer dizer, a pessoa não quer saber do problema. Acha que por alguma razão mágica aquilo será resolvido, ou que não é tão grave assim, ou dá para empurrar com a barriga. Ele pensa: não vai ser durante essa minha vida, fica para o outro resolver, daqui a não sei quanto tempo. Como se isso adiantasse alguma coisa. Mesmo que demorasse vários séculos, adivinha quem estaria aqui novamente para vivenciar o problema? O próprio. As próprias pessoas iriam renascer daqui a 100 ou 200, 300 ou 500 anos, iriam conviver novamente com o problema até que ele fosse resolvido. É ilusão total achar que pode jogar lá para frente e achar: ah, eu não vou estar mais aqui. Está tudo resolvido. O problema é do outro. Essa é uma negação extremamente eficiente. Achar que, depois que eu sair daqui, não existe mais nada. Portanto, posso destruir a ecologia do planeta e vai
sobrar para os outros. Eu não estou nem aí. Essa é uma atitude totalmente contraproducente porque, adivinhe quem estará aqui novamente para vivenciar e resolver o problema? Pois é, o próprio que pensava assim. É uma extrema negação da realidade quando se nega. A reencarnação, vamos dizer, é o cúmulo da negação. Uma civilização planetária que está em uma situação dessas perdeu, totalmente e literalmente, o respeito pelo divino. É terrível falar isso, mas é a realidade nua e crua. Recentemente chegou ao meu conhecimento, eu não conheço a pessoa, o seguinte comentário: se Jesus sabia que iria ressuscitar, então era fácil fazer o que ele fez. E essa pessoa também faria o que ele fez se soubesse que iria ressuscitar. É tão estarrecedora uma afirmação dessas. Estarrecedora. Será que essa pessoa não tem ideia de que ela renascerá? Que não existe morte e ela voltará aqui? É a mesma situação. Essa pessoa morrerá e voltará aqui. Portanto, ela caiu em contradição consigo mesma. Agora, como ela faz? Se soubesse que renasceria ou ressurgiria, ela faria? Pois é. E agora? Agora ela precisa fazer. Ou essa pessoa nega que exista vida após a morte e nega que reencarna? Quando essa pessoa fala que faria a mesma coisa, é tão inacreditável e tão impressionante uma afirmação dessas, porque a pessoa não tem nenhuma noção do que é uma vibração, o que é escala vibracional, ou seja, que quanto mais luz, mais vibra e tem mais luz, uma coisa que está associada à outra, em uma escala inimaginável como é a vibração do todo. É como se uma formiga estivesse tranquilamente andando pelo túnel do seu formigueiro e o mesmo se desmanchasse, porque passou um trator em cima do formigueiro. Qual consciência da realidade essa minúscula formiga tem sobre o que é um trator, por exemplo? É uma metáfora e ainda é exagerada do nível de consciência de um ser que acha que é banal fazer a mesma coisa que o mestre fez, que é banal. A realidade do mestre. A formiga e o trator, ou a formiga e o tratorista. Vejam a distância entre uma coisa e outra. Vocês vão dizer: não, o trator é um objeto inanimado. Está bom. O tratorista e a formiga, vejam a distância que existe entre essas duas criaturas. Pois é, a distância que existe entre o mestre e para baixo é indescritível. Quem faz uma afirmação dessas poderia fazer um simples teste sobre o que é capaz de fazer. Vamos fazer um minúsculo teste minúsculo para ver se a pessoa consegue fazer algo. O que ela faria para testar? Vou dar algo simples. Existe documentação, livros, filmes, pesquisa, tudo provado. Em laboratório, matematicamente, etc. É fácil. O ser que falou. Isso deveria divulgar. Mecânica quântica, só isso. É fácil fazer? Divulgar a mecânica quântica nesta humanidade? Comece a falar aos amigos, parentes, colegas da empresa. E para o seu entorno. Comece a divulgar a mecânica quântica, veja a reação e persista. Persista. Divulgue e continue divulgando. E veja a reação do entorno e continue divulgando. Só quem já fez esse trabalho sabe o que estou falando aqui. Conhece a reação que essa civilização tem à mecânica quântica. E mecânica quântica é algo totalmente comprovado. Toda a parafernália eletrônica dessa civilização funciona em cima das descobertas e das leis da mecânica quântica. Portanto, não é achômetro. Não é uma opinião. É algo totalmente embasado na física, comprovável, N vezes, reproduzível em laboratório, em todos esses aparatos. Assim, não há nenhum problema de se provar a mecânica quântica. Está fácil o teste, não é verdade? Está fácil? Com toda essa física de 100 anos de mecânica quântica, será que está fácil com todos os cientistas a seu favor? Divulgue para ver a reação das pessoas. Você não falará de metafísica somente. De física, o que significa cada experimento da mecânica quântica. Não é para dizer que, fazendo tal coisa, tem-se o resultado X. Isso é tecnologia e a aplicação da ciência. Vamos falar de ciência, o fato do elétron passar pela dupla fenda e, depois se fechar ou abrir uma das fendas, ele se comportará da mesma maneira como fez após ter passado pela primeira vez. É isso que essa pessoa precisa explicar. Qual é o significado dessa experiência retardada? É preciso explicar como o elétron sabe se fechou ou abriu uma fenda depois que ele já tinha passado por essa fenda ou fendas na primeira vez. É só contar essa história e explicar o que significa. Existem N livros explicando sobre esse assunto. Portanto, esse sujeito não precisa criar nenhuma literatura. Ele só precisa pesquisar o que já existe e explicar para as pessoas que ele conhece. É
Se ele encontrar resistência, deve persistir. E se encontrar mais resistência, o que ele precisa fazer? Tem que persistir. A pessoa não disse que era fácil e que ela também fazia? Persista. Vocês sabem que os físicos que falam sobre esse assunto nunca mais trabalham como físicos, tornam-se palestrantes, escritores. Eles vão viver de outra coisa, mas nunca mais de física. Nunca mais como professores, pois acaba a carreira do físico. Basta um físico falar o que significa o experimento de mecânica quântica que já é necessário ele trocar de profissão. E isso não acontecerá só no caso dos físicos. Ele escreveu um livro e acabou sua carreira na física e tornou-se palestrante, por exemplo. O povo falará que ele virou esotérico, virou qualquer coisa. Mas na física, a carreira acabou. Portanto, ele perdeu o emprego. O nosso amigo, quando começar a falar de mecânica quântica, se persistir gradualmente, o que acontecerá? É lógica. Estamos falando de pura lógica, de como funciona esta civilização. O que acontecerá lá na frente? Ele perderá o emprego, é lógico. Basta que ele fale sobre mecânica quântica. No seu emprego para os colegas, o chefe. É inevitável. Começamos hoje explicando o que acontece ao se falar, na palestra sobre mudança climática, a reação do povo. O assunto é depressivo. O site de economia não voltou atrás. Disse: olhe, gente, não queremos alarmar ninguém. Estamos só explicando qual é a situação para que as pessoas possam conviver, resolver e superar o problema. Agora, imagine esse nível de negação que cada ser humano praticamente faz na face da Terra. Essa mesma negação está na cabeça dos colegas da pessoa que disse isso. Está lá. O chefe do chefe, todos os colegas, todo o entorno dele possui a mesma filosofia de vida, negação. Quando o indivíduo falar mecânica quântica, qual será a reação? A negação geral. E se ele insistir, e ele deverá insistir, concordam? Considerando que disse que também faria, ele deve insistir de novo. Deve aparecer lá com outro livro e depois outro e outro. Há centenas de livros. Ele deve apresentar mais material. E DVDs, filmes como Quem Somos Nós? E explicar para o povo. Olhe, é o óbvio ululante. É assim a realidade. Se ele insistir, os outros negarão, até que em pouco tempo o consenso geral será: este sujeito está nos importunando com essa história da mecânica quântica. Não queremos saber nada da realidade. Será que ele não entende que só queremos ficar na ilha da fantasia? Bom, o que faremos com esse sujeito? Mandá-lo embora. Fatalmente. Ele será demitido. Eu já sei. Quando as pessoas lerem este texto pensarão: está vendo? É deprimente o que se fala, porque a pessoa falará de mecânica quântica e será demitida. Então eu não vou falar nada. Não será essa a reação? É lógico que sim. Precisamos de heróis, pois o que ocorre normalmente é: quer dizer que se eu falar mecânica quântica uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, perco o emprego? Pois é, esta é a realidade desta civilização. Se trocar a mecânica quântica por mudança climática e chegar lá na empresa, colocar um livro sobre a mesa e explicar o que está acontecendo no mundo, adivinhe qual é a reação? Negação. Depois de uma semana você leva outro livro, outro, há uma pilha enorme, outro estudo e depois outro e o que acontece? A mesma coisa. Percebem? Qualquer trabalho que promova a expansão de consciência enfrenta a resistência feroz daqueles que não querem entender a realidade de forma alguma. Dessa forma, precisam se livrar dos importunos que querem mostrar a realidade e resolver os problemas. Muito bem. O nosso amigo fatalmente perderá o emprego e sairá procurando outro. Vamos supor que ele consiga. Ele entra no segundo trabalho e continua explicando mecânica quântica. Em pouco tempo. Bom, ele já nem passa da experiência, certo? Perde outro emprego. São 2 na carteira. Vamos supor que ele consiga um terceiro. Acontece a mesma coisa, fala de mecânica quântica e perde o terceiro emprego. Pronto, acabou. Com 3 empregos desse tipo perdidos, ninguém mais o contrata. Fica a questão: qual é o problema dessa pessoa que perdeu um emprego 2, 3? Qual é o problema que existe? Deve ter algum problema. Ninguém quer saber de problema. Portanto, ninguém contrata um sujeito problema igual a esse. Ele passa a ter um probleminha de sobrevivência, subsistência. Imaginem se o problema aconteceu nessa circunstância. No primeiro emprego, qual será a reação da sua família quando souber que ele perdeu o emprego devido à mecânica quântica?
De que ele será taxado? O indivíduo que falou da mecânica quântica será taxado de louco, maníaco, revolucionário, de tudo quanto é nome que possam imaginar. E o que ele precisa fazer? Persistir. Ele não tinha falado que é fácil, que também faria igual? Então, meu amigo, fazer, certo? Todo mundo ficou contra. Qual é a sua opção? Continuar fazendo e com todos contra e cada vez mais pessoas contra. Não é assim que tratam os cientistas que estão presentes no documentário. Quem somos nós? Não é assim? Não foi assim que escreveram os livros, as revistas, os artigos sobre eles. E o filme? Não é isso? Ignorando os 30 anos de pesquisa de um PhD só porque ousou aparecer em um documentário que explica a mecânica quântica. Pois é, 30 anos de pesquisa. Como PhD e perde o emprego. A verba de pesquisa é suspensa e assim por diante. E toda a comunidade fala contra ele. E isso ainda não é nada, certo? Não é nada. Ainda não. Aconteceu nada fisicamente para essa pessoa. Está só no entorno, no salário, no dinheiro, na subsistência. Está só aí. Não é fácil fazer. Ele precisa continuar com todos contra. Só até esse ponto que estamos falando já deu para perceber o tamanho do problema? Mas ele não deve se preocupar. Lembram-se? Ele renascerá. A morte não existe, só existe vida. A consciência persiste eternamente. Então não acontecerá nada com ele. Ele só está tendo uns probleminhas de sobrevivência material, comer, beber, morar em algum lugar. Mas ele nasce de novo, continua vivo. A pessoa não disse que, se soubesse que ressuscitaria ela, também faria? Portanto, tem que fazer. Pela lógica, tem que fazer. Você morre, continua vivo, nasce de novo N vezes. Não importa quantas inúmeras vezes forem necessárias. O que precisa fazer? Divulgar mecânica quântica. Não precisa falar de mudança climática. Vamos escolher algo mais light. Mecânica quântica, rádio, televisão, GPS, bomba atômica toda. A parafernália e os aparelhinhos, brinquedinhos eletrônicos. Todo mundo adora os brinquedinhos. Ele só está explicando o significado do brinquedinho. Mas só explicar o significado do brinquedinho gerará esse tipo de reação. Portanto, como se diz, falar é muito fácil, mas fazer é outra história. Agora, imaginem uma pessoa que fala uma barbaridade dessas. Qual é o grau de consciência da realidade que ela possui? É ínfimo. É infinitesimal. É menor que a formiga. Menor porque não é possível. Essa pessoa não tem noção do que é uma frequência, do que é e quanto vibra um ser de luz, e de quanto vibra para baixo um ser das trevas. A consciência cria literalmente a realidade. Uma ínfima ondulação que não fosse de amor de um ser de luz desintegraria qualquer coisa. A sorte dos indivíduos que falam essas barbaridades é que eles nem sabem disso, mas todo ser de luz é puro amor. Só sente amor. É impossível sentir outra coisa. Está completamente fora da essência, completamente fora. Esse ser não corre nenhum risco por isso, porque uma ínfima modulação é consciência pura, é energia pura. Se for aberta aqui uma caixinha de chumbo com uma bolinha de plutônio, destampar e tampar, o sujeito está morto. Daqui a 3 dias vira pasta. Pode sair daqui e ir à funerária comprar o caixão, deitar e esperar, porque daqui a 3 dias virará pasta. Isso com uma bolinha de plutônio, que está emitindo uma radiação, uma energia minúscula, perto do que emite a radiação de um ser de luz, minúscula. E essa mínima radiação dessa bolinha de plutônio já dissolve todas as suas células, pois ela atua nos átomos e dissolvem as moléculas, as células. Esse é o motivo que a pessoa se desfaz. Esse é um caso único, caso raríssimo nesta civilização? Não, não é. O pior é que isto é generalizado. Não é exagero. É generalizado. Olhem a situação do planeta como está agora. A maioria pensa desta forma. Por essa razão o planeta está desse jeito. E as poucas pessoas que estão tentando mostrar onde que este caminho levará, pronto, esses caem, sofrem a negação do resto. A única solução que existe para essa civilização, a única, seria aceitar o que o mestre exemplificou, viveu, mostrou e falou. A única. Porque o contrário disso é que está causando toda esta situação. É justamente o contrário. Mas essa ficha cai. Para umas pessoas falarem algo assim, imaginem. Isso não é um caso única ou somente uma pessoa. É uma mente coletiva. Foi falado em palestras e textos passados várias vezes. Termo
Cordeiro, supondo que todos soubessem do que estou falando, pois está inserido em determinado contexto. Outro dia uma pessoa perguntou o que eu queria dizer com cordeiro. Expliquei que quando falava cordeiro, estava falando de Jesus. Imaginem, o grau de ignorância é astronômico. Ignorância no sentido de conhecimentos gerais. Isso foi falado. Onde? Lá no fim do Pacífico? Nós estamos falando aqui no mundo ocidental, no Brasil, e a pessoa não sabe. E a pessoa assistiu a palestra, está dentro de um contexto, e ela não sabe. Pergunta: quando se usa o termo cordeiro, de quem se está falando? Vejam o grau de alheamento, negação e ignorância da realidade histórica. É inacreditável. Quer dizer, essas pessoas estão vivendo como? Aprendendo o quê? Aprenderam o quê? Para terem esse tipo de dúvida? É complicado. Coloquem essa situação no contexto das crenças criativas. Que realidade a pessoa está criando com esse tipo de pensamento? Se eu soubesse que ressuscitaria, eu também faria. Pois é, mas não está fazendo nada. O que esse indivíduo está criando na própria vida? Daqui a uns anos, o que ele fará quando for ao terapeuta? Vamos supor que ele faça qualquer terapia, e com N problemas. Quando o terapeuta começar a puxar o fio da meada do sistema de crenças, ele falará: eu não sei o que é isso. Eu não tenho crença negativa. Nem desconfia do tamanho do problema. E nem desconfiar do tamanho do problema é algo complicado. Vamos supor que você nem desconfia que existam as leis de trânsito, placas de trânsito e o significado de cada placa. Você nem desconfia disso, não está nem aí, e sai na rua, vê uma placa com uma setinha contramão, entra naquela rua e dá de cara com um ônibus e morre. Mas você não estava nem aí para as leis de trânsito, para a placa, para nada. Não, quero nem saber. A realidade se impõe por si própria. A lei existe e a placa existe, a mão de direção existe. Se você segue, ótimo. Se não, segue, arcará com as consequências, óbvio. Para trafegar teria que saber. Não se interessou? Pois é. Agora, no caso do universo, não é a mesma situação? Claro, é a mesma situação. O sistema do trânsito é um sistema fechado, como se fosse um universo de como transitar. Sistema do universo é a mesma situação, tem leis. Se segue as leis, tudo dá certo. Se não segue, há problemas, inevitavelmente. A pergunta é: como eu sei as regras, a lei do universo? Existe algo chamado intuição. A intuição é o caminho, a forma que o todo tem de falar com cada ser que existe. No ser humano, isso migra pelos microtúbulos nas sinapses no cérebro e emerge na consciência do indivíduo. Isso se ele ficar quietinho, aquietar a mente e parar de só pensar no próprio ego, nos interesses particulares, nos bens que quer adquirir, etc. Se ele aquietar um pouquinho, perceberá que a informação está tentando chegar ao seu consciente o tempo inteiro. O tempo inteiro está tentando subir. Mas ele precisa escutar, e para escutar ele precisa aquietar um pouquinho. Esse é o problema do ego. Se deixar a informação chegar até o consciente, ele saberá as regras, as leis, como funcionam. Ou se olhar para dentro de si e sentir o sentimento, ficará mais fácil ainda, porque, por mais incrível que possa parecer, o universo só funciona em uma direção. Se for na contramão, é problema na certa. E qual é essa direção em que o universo funciona? Amor. Essa é a regra básica, é o parâmetro, é a régua para tudo. Para tudo. Se seguir o amor, tudo dá certo. Se não seguir, haverá problemas. Isso é inerente a tudo, inerente a todas as dimensões, todo o lado material, etc. É inerente. É assim. Portanto, não precisa ter ido à universidade. Um indígena na Amazônia, que nunca teve contato com os brancos e está lá há milhares de anos, naquela tribo, passando os conhecimentos de pai para filho, para o netinho, totalmente isolado. Como esse indígena pode conduzir sua tribo? Como é que eles vivem? Com base em que leis? De onde tiraram os fundamentos para ter a organização social, econômica, política naquela tribo de 100, 200, 500 não importa quantos anos? De onde tiraram isso, se eles não têm os filósofos do Ocidente? Eles não têm os metafísicos, os sociólogos, os economistas e toda esta parafernália intelectual do Ocidente. Como é que essa tribo consegue sobreviver há milhares e milhares e milhares de anos? Como? Porque eles sentem. A regrinha básica que aquela tribo segue é o quê? Sentimento que eles têm, amor. Todos ali sentem fatalmente. Identificaram facilmente conversando entre eles, trocando
ideias há milhares de anos que se eles se conduzirem pelo sentimento de amor, toda aquela civilização deles dá certo, progride, todos vivem bem, têm saúde, é feliz, etc. Eles estão totalmente integrados ecologicamente no nicho que ocupam, lá na selva X. Não funciona? Funciona. Funciona há quantos milhares de anos? 10 mil, 50 mil anos e sem cultura alguma, no sentido universitário. Sem conhecimento extra nenhum. Só usando o quê? O sentimento e a intuição. Existe solução? Existe. É só a pessoa deixar essa intuição chegar ao consciente, que vem a resposta para tudo o que existe, para todos os problemas, para tudo, tudo. Agora vem a resposta que o todo quer para a felicidade daquela pessoa. Isso precisa ficar claro. Não vem a resposta para ganhar na Mega Sena. Não vem a resposta para passar o outro para trás. Não vem, não vem. Não vem nenhuma resposta para o que o ego quer. Ego é simplesmente o interesse particular da pessoa. Eu quero, isso é tudo, eu quero fazer, eu tenho que ter ponto. Toda vez que a colocação é essa, pode ter certeza, o todo está lá esperando pacientemente que a pessoa queira ouvi-lo. Livre-arbítrio, segue e faz o que o ego quer. O ego é a própria pessoa. Não é uma terceira pessoa. É, nisso há outra negação, e outra forma de pôr o problema. A causa é do ego. Eu não sou o ego. Já escutei. Quem é esse ego? Ego é a pessoa. É essa consciência que a pessoa possui, que dá o número do RG. Registro Geral, Identificação, tal CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, Identificação, tal. Esse é o ego. O contrário do ego ou interno é a centelha divina. Se deixar o ego de lado quer dizer não seguir os próprios interesses. Está resolvido, porque na ausência do ego, a centelha pode assumir o comando do navio. Pronto, tudo estará resolvido. Quando falamos assim, as pessoas pensam que é no segundo seguinte que tudo estará resolvido. A pessoa pensa: fiquei rico, resolvi todos os problemas, fui promovido, vou viajar. Isso é a negação, entenderam? Quer dizer, vou deixar o meu ego de lado, deixa a centelha trabalhar, porque a centelha vai fazer funcionar o que o ego quer, é justamente o contrário. E porque é justamente o contrário que ninguém cede nada. Ninguém tira o ego da frente porque sabe que se puser o ego de lado, a centelha verá o melhor para todos. Coletivamente, não aquele indivíduo sozinho. Ah, mas como é que faz, não é mesmo? Como é que faz com aquele ego que quer porque quer, e acabou? Quando em alguma palestra faço algum comentário e depois tira-se uma frase minha do contexto, é sempre muito complicado. Uma pessoa assistiu a um trecho e veio questionar o que eu havia dito. Gandhi e Martin Luther King tinham egos fortes e em outra ocasião havia colocado que não podia ter ego. Somente quem tem um ego totalmente desenvolvido, forte, pode ceder ao próprio ego. Um fraco não sai do ego. Não muda nunca. O que é ego? Os instintos. Aquele que é fraco está escravo do ego, está escravo daquilo, não consegue parar de beber, por exemplo. Ele quer beber e não consegue parar de beber, é um alcoólatra. Está bem. Classificar-se como é um sujeito que tem personalidade fraca. Essa pessoa que está escrava de determinado vício tem um ego fraquíssimo, porque não consegue se impor, não consegue se autocontrolar. O que acontece? Esse sujeito é escravo, portanto tem um ego fraquíssimo. Como que ele cede isso? Não cede. Ele está escravo. O contrário disso é um ego forte, a pessoa totalmente no controle das suas emoções, dos seus sentimentos, pensamentos, da consciência. Esse pode escolher deixar de lado os próprios interesses e deixar a centelha divina assumir o controle. Isso foi explicado em uma palestra e não foi entendido por algumas pessoas. Somente quem tem força pode ceder o controle da própria vida para que o todo dirija a vida dessa pessoa. Esse é o caminho, é o destino final inevitável. Pode levar quanto tempo levar. Espera-se que a pessoa fique tão forte que ela possa ceder o controle da própria vida em prol do bem coletivo. Outra pergunta foi: como se unir ao todo? A pessoa esperava uma resposta tecnológica, talvez uma técnica especial, algo misterioso que se fizesse e que gerasse esse resultado. Como sempre, a simplicidade é a solução de tudo e é a melhor solução. Como sente o todo? Amor. Vamos supor que a frequência de amor é um nível de aceleração altíssimo e o outro, o ego dele, está em uma aceleração mais baixa. Como é que ele pode
Entrar em fase, fundir-se com o todo? Só existe uma forma. Que ele precisa fazer. A frequência que ele emite precisa entrar em fase, quer dizer, precisa ficar igual à frequência do todo. Quando entrar em fase, ele passa a ter o mesmo sentimento que o todo tem, guardadas as devidas proporções, é lógico. Imaginem, é incomensurável. Quanto mais se sobe de frequência, mais perto se fica e mais se sente. Um indivíduo que conseguia, vamos supor, sentir amor pela família quando ficar um pouquinho mais perto do todo já consegue sentir amor por um povo maior, mais perto dele. Assim, não são só aquelas pessoas, já é um pouco mais. Se ele subir um pouquinho mais, já pode abarcar a cidade inteira. Se subir um pouquinho mais, pode abranger o país dele inteiro. Se subir um pouquinho mais, pode englobar a humanidade inteira. Se subir um pouquinho mais, ele pode abranger o reino animal, vegetal, etc. Aí ele ama toda a criação. Ele está cada vez mais perto do todo. Portanto, a única forma que existe é amor. E praticar isso. Isto é, agir, fazer, trabalhar, porque caso contrário, não significa nada. Só se pode saber se aquilo é real quando é praticado. O amor precisa ser posto em prática pelo bem coletivo, não pelos seus próprios interesses particulares, exclusivos. Lembrem-se, deixar o ego de lado e trabalhar por todos. É isso que o todo faz, literalmente. Se quiser unir-se a ele, só há um jeito, é fazer a mesma coisa que ele faz. Isso tem consequências? Lembram do começo, o que conversamos? É claro que tem consequências. Se você está em um lugar onde o ego reina totalmente, que cada um puxa a brasa para a própria sardinha, qualquer um que fale, haja em prol do bem comum, encontrará resistência, é óbvio. Isso é evidente por si só. Seria extrema ingenuidade e negação não aceitar essa realidade. É o que eu sempre falo, é uma visão romântica da vida enorme. E pode ser, também, uma extrema autossabotagem. Porque sutilmente a pessoa pode obter uma maneira de encurtar o que está fazendo aqui. Ela pode se sabotar achando que tudo é cor-de-rosa e que não terá oposição nenhuma em ajudar, cairá naquele pensamento. Eu também faria. Só que no momento que começar a divulgar a mecânica quântica, verá que a história é um pouquinho diferente, a questão é um pouquinho mais complicada do que parece. É quando se mede até que ponto essa pessoa tem o quê? Amor. É aí que saberemos. Porque enquanto a pessoa está só olhando o próprio interesse, qual a diferença? Isso qualquer um faz. Qualquer animal de consciência inferior faz a mesma coisa, segue os instintos da luta, sobrevivência. Então não há diferença nenhuma. Para graduar-se consciencialmente, a única regrinha é amar, fazer, 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 trabalhar, 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 estudar, estudar, trabalhar, estudar. Lembram aquele que disse, nossa, tem que ajudar os outros? Ai, que chato. Entenderam? Quando falamos assim, tem que trabalhar, estudar, o povo já reage. Que coisa horrível, não é? É justamente o contrário. Quanto mais se faz, mais se recebe. Quanto mais sobe a frequência, mais frequência você consegue, mais energia você consegue receber. O todo é o amor absoluto e à medida que você sobe, você recebe, ou seja, você é capaz de receber mais amor. Como um copo pode ser cheio até a borda, ele está lotado, mas tem este tamanhinho. Se tivesse uma jarra de tamanho maior, e enche até a borda, caberá mais que o copo. Se tiver outro recipiente maior que a jarra, comportará mais ainda. Outro maior cabe mais e assim por diante. Portanto, quanto mais se eleva a vibração, mais amor entra e mais amor sai. O processo é um círculo vicioso. Quanto mais amor dá, mais amor recebe. Aumentou a capacidade de dar amor, dá mais e recebe mais. Dá mais, recebe mais e assim vai. É uma espiral praticamente infinita. Quem já entendeu, quem sente isso não tem nenhum problema em ajudar, ajudar, ajudar e ajudar. Aqueles que ainda não conseguem sentir isto são como o garoto que disse, aí que chato, eu tenho que ajudar os outros. Entenderam? Porque ele ainda acha que é chato ajudar. Ele não sente nada. Ele não sente amor pelos demais. Para que ajudar? É melhor fazer qualquer outra coisa. Isso é um grau de consciência. Na questão da crença criativa, o garoto que disse isso está manifestando na sua realidade problemas e mais problemas. É inevitável. E quanto mais problemas ele tiver, mais expande a consciência dele e mais perto ele fica de entender que o amor é a única solução que existe. Quem vai na contramão bate de frente, sofre um acidente, morre.
Aprende, não aprende? Eu não posso entrar na rua que tem setinha para cá, placa de contramão, ponto. Pronto, aprendeu, está evoluindo. Na vida em geral é a mesma questão. Quem só cuidou dos próprios interesses deu no que deu. Problemas, problemas e problemas. Assim, depois de N vezes começa a cair uma ficha. Quem sabe se eu fizer um pouco diferente do que tenho feito? O resultado pode ser diferente, e faz um pouquinho diferente. Deu certo, melhorou, teve menos problemas. Na próxima vez, ele faz e tem menos problemas. Faz diferente, diferente. Diferente, até que diminuem bastante os problemas e ele fica consciente de que deve ajudar. Ele entra em um processo mais acelerado de evolução. Isso precisa levar uma infinidade de tempo? Não, não precisa. Porque um estado de consciência é algo que, fazendo assim, no estalar de dedos muda. Entendeu? Intelectualmente sentiu, é um caminho de mão dupla. Sentiu, mudou a consciência, a realidade começa a se transformar. Não é mágica, não é no dia seguinte, levará um tempo, porque a pessoa já criou N problemas. E tudo precisa ser resolvido, equacionado, solucionado para limpar a área e poder aparecer os resultados da nova consciência da nova frequência que a pessoa está emitindo. Então leva algum tempo para ser resolvido. Esse tempo é muito variável, de acordo com o passado da pessoa. É onde entra a impaciência de querer resultados imediatos. Agora eu mudei. Pois é, mas temos um histórico de 10.000 anos de problemas, problemas, problemas. Você entrou na contramão, 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 não sei quantas vezes na contramão e não dá para fazer, num estalar de dedos e ter tudo resolvido. Não, há muitas coisas para serem equacionadas, resolvidas, etc. Paciência. Paciência é um nome, um conceito, um sentimento que o ocidental tem muita dificuldade de aceitar. Ele quer, porque quer nesta vida. Porém, às vezes não é nesta vida que isso pode ser resolvido, porque há N situações anteriores, complicadíssimas, para serem equacionadas e energias plasmadas. Leva tempo. Às vezes precisa de bastante tempo. Bom, sabendo disso não seria melhor, o quanto antes, parar de criar os problemas e começar a fazer o bem para minimizar e poder equacionar tudo aquilo que foi plantado erroneamente no passado? É o óbvio. A situação que a humanidade atual chegou é extremamente delicada por esse motivo, porque é a somatória de tantos milênios passados de problemas, de criar problema, criar problema, criar problema, criar problema. Quando se tem 200 milhões de pessoas no planeta, os problemas são mínimos. Mas à medida que passa a ter 7 bilhões e 600, e crescendo sem parar, estima-se que chegará daqui a uns anos a 9 bilhões, vão se criando problemas, porque não são 9 bilhões da solução. São 9 bilhões do problema de ego que não querem ouvir falar do problema e, portanto, não querem saber da solução. A solução implica em mudar a atitude. Se a atitude de hoje está criando problema, para parar com o problema é preciso mudar de atitude. E mudar de atitude significa mudar a zona de conforto. É preciso sair da zona de conforto para que se possa haver solução. Isto um por um, uma pessoa a cada um. E coletivamente, claro, a somatória. Mas é um por um. Não dá para esperar uma mudança mágica coletiva. Uma mudança planetária que caiu do céu e pronto, resolvido. Isso não existe. Cada consciência precisa evoluir e mudar. A somatória é a solução do problema coletivo. Mas cada um tem que evoluir. E assim, temos essas questões todas. Basta começar a explicar determinada área de atuação humana no momento que se cai no pânico ou negação total. Não, não quero ouvir. Falar, não quero, acabou. Quando se fala mecânica quântica, a questão principal é que toda consciência cria a realidade, queira ou não queira. Cria aquilo que quer e cria aquilo que não quer. Aquilo que a pessoa rejeita é criado da mesma forma que aquilo que ela quer. Não importa. Exatamente 100% do interior da pessoa, consciente, subconsciente e inconsciente, o todo desta personalidade da energia da pessoa é que cria a realidade externa. O todo dessa pessoa tem todo o histórico passado de milhares de anos criando problemas. Tudo está lá armazenado, até que seja resolvido, curado e limpo. E para limpar uma energia negativa é preciso entrar uma energia positiva no lugar. Essa limpeza pode ser extremamente acelerada se a pessoa ligar-se diretamente com o todo. Não adianta procurar solução só olhando o lado terrestre, o lado material.
da vida, da sociedade, seja lá o que for. Não haverá solução. Olhando um paradigma materialista, olhando só neste nível, vão se debater de todas as formas e não acharão a solução e o problema aumentará mais e mais e mais. Por quê? Porque, olhando só no paradigma materialista, quem comanda é o ego que só vê os próprios interesses materialistas. Portanto, nenhum problema tem solução olhando esse paradigma materialista. Vamos encontrar soluções só olhando o lado terrestre da economia, da sociologia, da política, do clima ou qualquer outro tema. Nunca se terá solução dessa maneira, porque o que comanda este nível é o ego. Para transcender o ego só se precisa de uma coisa, a própria palavra já está falando: saltar, subir e colocar o todo como prioridade absoluta na vida daquela pessoa. Lembram-se da lista de valores? Liste os 10 itens mais importantes que você considera que existe na sua vida. Que considera mais relevante. Faça a listagem. Deixe sair do inconsciente e escreva e depois analise. A sua vida é aquela lista de valores. Se mudar alguma coisa ali, muda também na sua vida imediatamente. É o óbvio. Colocando todo em primeiro lugar, o resto vem abaixo. Todos os problemas estarão resolvidos. E a pessoa que faz isso para de perguntar: quando? Dá para ser amanhã? Todas as condições desaparecem da consciência dessa pessoa. Por quê? Porque o todo é a prioridade absoluta. Pronto. Acabou. Você não tem mais que se preocupar com nada, pois quem se preocupa é o ego. Se deixou o ego de lado todo, assumiu o controle, não há ego. Já não há mais nada para ficar perguntando: vai demorar quanto tempo para eu receber o precatório? E o gerente liberar o meu cheque especial? Isso é ego. Se deixar o todo conduzir, tudo é resolvido no devido tempo. Quem manda é o todo. É só entender e aceitar isto. É simples. Mas imaginem para o ego aceitar que alguém mande nele. Essa é a dificuldade. Porque você tem, vou usar uma palavra, que se submeter ao todo, de má vontade ou de boa vontade, não é mesmo? Quem está lá de má vontade sabe que estou falando a verdade. Seja de má vontade, não aceito, não quero saber. Quero ficar longe do povo do Cordeiro. Sem problema. É livre-arbítrio. Mas existem as consequências. É inevitável. Não há dois sistemas. Não há duas energias. Só há uma energia. É como eu já disse, só vai para cá, para um lado. Se quiser ir contra, há consequências. Não existe alternativa. Isso precisa ficar muito claro. Não existe outro jeitinho. Outro? Não há. A realidade última é o todo, quer as pessoas aceitem, quer não aceitem. É uma questão pessoal, mas a realidade não muda. Pode-se fugir da realidade com N coisas e N brinquedinhos. Pode, à vontade. Quanto mais foge da realidade, mais problema emocional, mental a pessoa tem. Mais problema ela cria para si mesma. Em última instância, é uma questão de inteligência, porque é uma necessidade imperiosa aceitar o todo. Não há escapatória. Não há por onde fugir, não há. É assim que é a realidade. E a mecânica quântica entendida chega a isso. Porque quando se fala de mecânica quântica, os cabelos eriçam. Por esta razão, intuitivamente as pessoas percebem que a explicação de todos esses fenômenos subatômicos inevitavelmente chega ao vácuo quântico, chega ao todo. Não há por onde escapar. O efeito Casimir está disponível para quem quiser estudar. É irrevogável. Não existe saída. A pessoa pode se debater e sofrer, como o povo lá nas regiões inferiores se debate e sofre. Desnecessariamente, porque estão lutando contra o impossível. Querem o impossível. Eles querem duas forças. Não existe isso. Só existe um. Aceita-se ou não se aceita. A única escolha que a pessoa pode fazer, na verdade, é a aceitação. Porque a aceitação evita o sofrimento e ninguém gosta de sofrer. O sistema funciona com dor, prazer justamente por isso. Essa dualidade é das criaturas. Essa dualidade não é do todo. O todo é só amor. Ele não é dual. A dualidade se cria quando a pessoa adquire um ego e opta pelo ego. Assim que ela adquire o ego, poderia fazer uma opção. Ela já possui a consciência do próprio ego. Mas vocês sabem que é uma longa evolução, não é mesmo? Tentar explicar isso para um animal feroz é difícil. Esse animal pode dar saltos de consciência? Pode rapidamente. Ele não. Precisa ficar estagiando N encarnações na pele de um animal qualquer. Ele pode saltar. Vamos exemplificar.
Existem tigres e tigres. Existem leões e leões. Existem personalidades completamente distintas em cada um desses indivíduos que estão vivendo na pele de um tigre ou de um leão ou de qualquer outro animal. Cada um é um. Há um vídeo conhecido sobre uma leoa que foi criada por 2 irmãos. Quando ela ficou enorme, foi solta na África. Um ano depois, eles foram à reserva onde ela estava solta. Ela veio correndo e saltou, lambendo os 2. Quer dizer, essa é uma outra leoa, certo? Se tentassem fazer isso com uma leoa que estivesse lá, solta, que eles não conheceram, qual seria o resultado? Óbvio. Como aquela leoa agiu dessa forma? É o grau de consciência que ela tem. No estado leoa ela não tem essa autoconsciência, mas fora do corpo ela tem. Pois é, mas isso já é um salto gigantesco de paradigma. Esta leoa fora do corpo tem autoconsciência de quem ela é e ela está fazendo escolhas para evoluir, e à medida que evolui ela troca de formato, digamos assim. É uma metamorfose, embora a evolução não seja única e exclusivamente pelo formato humano. Infinitas possibilidades. A criatura não deve achar e querer que o todo haja de determinada maneira. Impossível. Como é que uma parte pode entender o todo? Impossível. Isso é o que? Ego. O todo tem absoluta consciência de todas as variáveis, interagindo ao mesmo tempo passado, presente e futuro, n-dimensional. É inimaginável em termos humanos de cálculo matemático enxergar essas variáveis. É literalmente impossível. Portanto, se está acontecendo algo na sua vida hoje, X, existe uma razão para isso. Tenha sido criada por você no passado ou não. O que você deve fazer? Ter paciência e fazer o melhor possível nas circunstâncias e condições em que está. Pronto. É simples. Não precisa ficar filosofando. O meu karma é isso, ou será que o meu karma é aquilo? Não precisa filosofar nada disso. Faça o melhor que você puder na circunstância atual. Como é? O melhor que puder na circunstância atual é deixar o todo agir na sua vida. Simples. Coloque o todo como prioridade absoluta e está tudo resolvido. A questão é que enquanto a pessoa não faz isto, ela não sabe o resultado que dá. Não fazendo, ela julga com o paradigma materialista em que está. Como ela poderá avaliar algo assim? Quer dizer, como a formiga pode avaliar o piloto do trator? Impossível. A pessoa fica fazendo cálculos, mas se eu mudar o estado de consciência e colocar o todo na prioridade, aí eu vou perder isso, perder aquilo, perder não sei o que. Ela não consegue enxergar um nível acima. A pessoa só vê perda se ela deixar o todo trabalhar. Ela não sabe que se deixar o todo trabalhar, dará um salto no nível acima, tudo estará resolvido. Nesse ponto ela mudou, já não é mais como era no patamar inicial demonstrado. Ela era de um jeito e ao saltar já está diferente. Mudou completamente. O que ela gostava e pensava, não posso viver sem isso no patamar mais baixo, quando atinge um nível mais elevado ela já não gosta mais. Quando ela pula todo o critério de valores, muda. Aquele garoto que disse, que chato ter que ajudar os outros. Ele acha que é chato porque está preso na visão do próprio ego. Não, eu prefiro fazer outra coisa. Mas no dia que ele transcender verá isso de forma completamente diferente. A questão é, como se explica para uma pessoa que ainda está parada no paradigma materialista, o quanto ela será feliz dando um salto de consciência? Essa é a dificuldade. Porque mesmo com tudo que já foi falado na Terra sobre como é maravilhoso estar fazendo a vontade do todo, vocês veem como está o planeta. Portanto, praticamente ninguém acreditou nisso, não é mesmo? Continuam aqui no nível mais baixo. Mas há outro jeitinho. Vamos explicar o que acontece quando só se fica aqui, nesse paradigma materialista. Por quê? Já falamos, acima é maravilhoso, mas ninguém quer saber. Está bom, vamos falar do abaixo, do materialismo. E aqui as consequências serão sérias. Pronto, para. Pronto. Pânico geral. Vamos nos matar. Suicídio coletivo. Palestra é deprimente e assim por diante. Pronto. Desligue. Esse site, pare. Ele está falando que não quero saber nada disso. Colocam em qualquer coisa que fale que está tudo certo. Está melhorando. Existem milhões de desempregados em um país minúsculo, certo? Não, mas estamos melhorando. Mudou. 0,00. Quer dizer, ao se falar que acima é maravilhoso, não querem saber
ao mostrar o problema de ir na contramão gera e causa pânico. Então fica-se num impasse. É uma situação complicada. Para as pessoas que estão ajudando, entenderam? Para todos, os seres de luz que estão ajudando é muito complicado, porque todo ser de luz quer que a evolução aconteça o mais rápido possível, para que as pessoas não precisem sofrer desnecessariamente. Eles contam as maravilhas que é, e não adianta. Mas ao falar, olhe, isso aqui vai dar nisso e nisso há pânico. Quer dizer, a pessoa fica pior do que estava, pois quando entra em pânico cria as consequências. Lembram que a mente é criativa, cria-se o pânico, e se falar a verdade gera pânico. Se não falar a verdade, zona de conforto, e continua na zona de conforto em direção ao precipício. E por este caminho da zona de conforto, qual é o método? Milhares e milhares e milhares e milhares de anos de sofrimento. Aprende pelo lado mais difícil inevitavelmente. Caímos na velha sistemática, uma reencarnação, 2, 100, 500, 3.000 e vai indo. Sofre, sofre, sofre aquele círculo vicioso. Em vez de melhorar, piora ainda mais, piora. Mais, piora mais. É um círculo e não sai daquilo. Se a pessoa está em uma situação com uma dificuldade X na vida porque ela já veio para resolver certas questões e em vez disso aumentou o problema, na próxima vez ela já vem com essa carga maior, ou seja, devendo mais. Assim, chega aqui já com uma dívida de 500. Antes tinha tido 100, agora está com 500. Resultado? O encargo é mais complicado ainda, ela tem que fazer com 500 de débito. E qual é o resultado normal? Põe mais 500, ela já sai daqui com 1.000. Na próxima vez ela volta com 1.000. Se não conseguiu pagar os 100, imagine 500. Que depois vira 1.000, depois vira 10.000, depois vira, não é? É. Isso sempre recebendo orientação, sempre, sempre. Lembram que a solução é amor? Sempre existe a oportunidade, as condições, a ajuda, tudo o que é possível para conduzir, poder orientar, poder guiar aquela pessoa para melhorar, 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 até parar de sofrer. É isso que o todo faz o tempo todo. Em todas as encarnações as pessoas recebendo orientação, recebendo ajuda, de todas as formas possíveis e imagináveis, para evitar criar mais sofrimento. Vejam, explicar tudo isso é mais uma tentativa, mais um trabalho, mais uma colaboração, de todos que estão interessados em que haja evolução, o mais depressa possível, para que não haja tanto sofrimento. Mas a dinâmica é esta que nós estamos falando. Poderia haver um salto enorme, se a pessoa decidisse trocar sua prioridade da vida, ou se pelo menos ela entendesse o problema que está criando e racionalmente ela mudasse. Porque se intelectualmente e racionalmente ela entender o caminho negativo que está trilhando e que gerará mais problemas ela para com aquilo, racionalmente. Seria simples se fosse assim? Não. Se a pessoa entender racionalmente que vai chegar a essa situação, a pessoa não faz racionalmente. Porém, o problema é que o ego não é racional. O ego é emocional. É o sentimento de eu quero porque quero. Não há nada de racional nisso. Porque se fosse pura razão matemática, a pessoa tomaria as medidas necessárias. Mas não. É assim. Cai em toda a nebulosidade da zona de conforto e fuga da realidade. Tudo no nível de emoções. Por essa razão, que demora, atrasa e, em última instância, há sofrimento. Não. Há necessidade disso. Se olharem a história da humanidade, quantas vezes foram dadas oportunidades práticas de mudança real, concreta, para seguir outro caminho que tornaria tudo muito melhor coletivamente? Mas não. Dada a negação da realidade, a inconsciência, as pessoas teimam em optar por deixar correr ladeira abaixo. Meia dúzia que tem mais consciência conduz o processo para o lado que lhes interessa e a maioria fica na negação, não enxerga e não quer enxergar e vai de roldão como se fala, e mesmo quando os problemas se tornam críticos, avassaladores, como os que estão acontecendo agora nesse momento da história, não enxergam. Evidentemente isso que eu falei agora será visto da mesma maneira. As pessoas, quando lerem, perguntarão, mas do que ele está falando? Que problema avassalador é esse? É. Agora, voltem ao que eu disse lá atrás. Se eu explicar o problema avassalador, um deles, pronto, em 10 segundos. O sujeito, para de ler este texto, pega o livro e atira na parede. As pessoas fazem exatamente isso. Elas pegam o livro e atiram na parede de raiva. Não quero saber. Ou, isso é daqui a não sei quantos, já foi a época
Isso era há 500 anos atrás. Agora, os anos já se passaram. Agora é agora. Portanto, mas, de qualquer maneira, toda semente é válida. Lança-se e se não frutificar hoje, será daqui a tempo ou mais tempo. Para uma pessoa é tanto, para o outro é mais um pouquinho e assim por diante. Mas a mensagem, o conhecimento é passado. Pode haver uma expansão gigantesca na pessoa. Instantâneo. Pode fazer assim num estalar de dedos e mudou ou enxergou. Vamos supor as pessoas que têm um conhecimento. Cheguem até o que estamos falando hoje, porque muitos não. Entenderam que o todo é tudo que existe e que só existe um caminho, o do amor, e que pode se debater o quanto quiser, que não escapará disso, pois não há outra realidade, só há uma realidade. A maioria, eu acho, das pessoas ainda não entendeu isso. Já escutei, eu não sei de onde eu vim, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para onde vou, e não quero saber. Esse é um ser humano. Ele tem a capacidade de pensar. Como apareci aqui? O que faço aqui? Qual é o significado disso? E daqui o que acontece? Ele é capaz de pensar nisso, mas imediatamente joga para debaixo do pano e diz: sigo a minha vida. Quer dizer, preocupa-se em comer, beber. É um ser biológico, mas é o nível de consciência dele. Ele já teve uma luz. De onde eu vim? O que faço? Para onde vou? Mas ele não deixa elaborar essa luz. A intuição já subiu ao seu consciente, mas ele precisa deixar isso ser elaborado. Ele teria que passar a ler, pesquisar, colocar como prioridade de vida. Ele poderia começar a pesquisar nos sebos e comprar livro usado, que é baratinho. Certo? Ninguém precisa ser milionário para ler. Há livros importantes que custam R$4, R$4, R$5, R$5, R$6, R$6. Porque quanto mais importante é o livro, menos ele custa. Vá ao sebo e dê uma olhada. Quanto mais importante, mais barato, porque ninguém quer saber do que é mais importante. Aquele livro que mostra a realidade. Ninguém quer saber. Ele não tem demanda. Lembram-se da lei da oferta e da procura? Ninguém procura aquele livro, então ele não custa nada. O que fala? Da técnica não sei das quantas para conseguir casa, carro, apartamento, esse custa uma fortuna porque todo mundo quer o bendito livro. O sebo está cheio de livros baratos e importantíssimos, para que as pessoas possam crescer. E precisa de quantos livros? Um único livro, o livro certo, fará uma tremenda expansão de consciência. Portanto, não é questão de dinheiro, preciso ter muito dinheiro para poder ter uma expansão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O problema da expansão é o sentimento. Um mendigo pode expandir-se rapidamente. Ele pode sair da situação que se encontra, se tiver sentimento de gratidão, de amor. Mas, infelizmente, qual é a realidade? É de ódio, raiva, inveja. Todos que passam de carro ele inveja. Assim não há solução. Bastava trocar o sentimento. Não precisa nem haver expansão de consciência nesse ser. É como o indígena. Ele só precisa trocar o seu sentimento. Mas para trocar o sentimento ele precisa entender como é a realidade última. Volta tudo lá atrás. Vejam como é circular a situação. Quer dizer, no final, no frigir dos ovos, vai, dá uma volta enorme e volta aqui no início de novo. Problema é, quem é o todo? Volta, não é mesmo? É o que está acontecendo no planeta há milhares de anos. O planeta dá volta e o problema não tem solução. Por quê? Porque o todo ainda não foi entendido. O todo é amor e isto não foi entendido. Vocês conhecem a história do planeta. Até hoje fala-se em guerras religiosas. O sujeito acredita em um Deus que não é o nosso. Portanto, ele é um infiel. Tem que ser morto. Este é o problema. Na base de tudo, o problema é simplesmente este, porque no dia em que o todo for entendido, quanto mais sentido, entendido, pronto. Racionalmente tudo estaria resolvido. É como entender a mecânica quântica, se entendeu. A mecânica quântica é impossível a pessoa não aceitar a existência e como funciona a mente do todo. Lembram que Einstein disse, eu só quero uma coisa, entender como Deus pensa, ou algo assim? Pois é, essa deveria ser a prioridade absoluta. Entender o todo, porque tudo estaria resolvido. Agora, quando não se entende isso e não se sente, cai-se inevitavelmente nessa situação que temos há milhares e milhares de anos. 3.300 anos atrás, foi dito, que eu saiba, pela primeira vez, sobre o monoteísmo. E bastou falar
Monoteísmo para ser morto. Perceberam o tamanho do problema e a solução do problema? É isso, é isso. É lógico. A pessoa se matando com esse argumento. O seu Deus não é o meu Deus. Entenderam? Portanto, o meu, é claro, é o único que existe. É o ego dominando. O meu é o único que existe. Eu estou certo e o resto está todo mundo errado. Devemos eliminar o resto. Pronto. Só que todos os egos pensam da mesma forma. Todos. Resultado, um impasse total. A lei da força, a selva, é o que existe até hoje. E quando alguém levanta e fala, gente, monoteísmo, só há um pronto, esse sujeito deve ser eliminado o mais rapidamente possível. Por quê? Porque o monoteísmo vai contra todos os nossos interesses. Se só há um, todas as criaturas são irmãos. Complicou demais, certo? Complicou demais, pois como? Faremos guerra se vamos atirar no irmão? Eu tenho a centelha divina e o irmão, o inimigo, também tem centelha divina. Atiro nele, mas ele tem a mesma essência que eu, quando atiro nele, adivinha? Atiro em mim. Vai e volta. Por essa razão cria-se o karma. Cria-se o karma, a energia negativa. Cria-se o miasma. Por este motivo que se cria porque é circular. Você está atirando na própria essência. É como se desse um tiro na própria cabeça. Atirar no outro é atirar em si mesmo. Na prática é a mesma coisa. Você está atirando na outra centelha. E quando você atira em você, você atira na sua centelha. Agora é importante nesse ponto entender o seguinte: não existem duas centelhas. É possível já começar a pensar: epa, existe uma saída, existe uma saída. Existe a centelha do fulano A e a centelha do B. São duas diferentes. Portanto, já voltamos atrás em tudo, certo? Ele é ele e eu sou eu. Eles, nós. Pronto. Se deixar. Eu sei que algumas pessoas já estavam caminhando para esse tipo de raciocínio lógico aristotélico. Existe a centelha lá e a centelha aqui, pronto. Aquela centelha tem um RG, registro geral, identificação, tal. A outra centelha tem RG diferente, pronto, podemos mandar bala no outro. Só existe uma centelha, uma. Lembram do elétron e os físicos falam que não se consegue saber qual a diferença entre dois elétrons? Não existe diferença alguma numa partícula ou numa onda. Agora, imaginem na centelha. É o próprio todo, uma individuação dele, mas é ele. É, ele aqui, e ele aqui. Lembram? Um elétron passa por dois buracos ao mesmo tempo, passa pelas duas fendas. Um único elétron passa pelas duas fendas. Portanto, um único todo tem N centelhas, mas é o mesmo elétron que passou pela dupla fenda. É um único todo que está em todo o universo. Portanto, desde que se falou em monoteísmo aconteceu. O que aconteceu? Este é o motivo. A consequência é esse tipo de raciocínio que diz: não, isso é contra os nossos interesses.